pessoal, meu nome é Rosimeire, como a Maria me conhece, né? A Maria também conhece como Tia Meire. E hoje eu estou aqui com a minha mãe. Então, eu estou aqui. Quem que é a senhora? Eu sou a vovó Adelaide e há muito tempo que alguém, todos que me conhecem essa rosca, que me pede a receita. E eu nunca tive a oportunidade de passar. Então hoje eu resolvi ter uma oportunidade de eu estar passando ela para vocês ao vivo, ok? Ó, aí eu vou passar primeiro os ingredientes, que foi muito difícil de tirar dela, é claro, porque vó faz tudo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas a gente filtrou e conseguiu pegar os ingredientes. Reforçando que essa receita vai estar no livro dela. Nós estamos escrevendo um livro sobre a história da vida da minha mãe, e essa receita vai estar no livro. Então, de antemão, nós já estamos fazendo vídeo e passando para vocês, para passar um pouquinho da experiência dela, um pouquinho do que ela aprendeu, e nós vamos passar agora, certo? Vou passar os ingredientes. Essa é uma rosca simples, mas todas as vezes que alguém pede para fazer, ela dá a rosca de batata. Porém, a rosca de batata não é a rosca que ela faz na casa dela. Então, se você pediu a receita da rosca da vovó Adelaide e ela te deu a rosca de batata, quando você vai na casa dela, não é essa rosca que ela come, que você come. Você come a rosca simples, que ela nunca passou para ninguém, mas agora a gente vai passar, certo? Então, nesses ingredientes vão 2 ovos, uma gema, 1,5 xícaras de açúcar, um tablete de fermento biológico de 10 gramas, 2 xícaras de água morna, 1 xícara rasa de óleo, 1 colher de margarina para desmanchar o fermento, leite condensado e coco para você passar, pincelar por cima, e farinha de trigo até dar ponta. A farinha de trigo não tem como a gente passar para vocês certinho a quantidade. Por quê? Isso vai depender do tamanho do seu ovo, vai depender, a sua xícara é maior ou menor, o seu copo de água é maior ou menor. Então a gente não tem como passar, porque vai depender disso para ela dar o ponto, certo? Então vamos começar. Vamos lá, mãezinha? Então, primeiramente, nós vamos usar uma colher bem generosa da margarina, né? Vamos aproveitar aqui bastante para desmanchar o fermento biológico, o fermentinho de grãozinho. A gente vai desmanchar aqui na margarina. E esse fermento, mãe, pode usar aquele outro fresco, também, né? Pode usar o fresco também. Aí o fresco você vai estar usando mais ou menos 1 colher dele, que lá você tem como comprar por gramas, tá certo? Então, desmanchando essa margarina aqui, a gente vem com açúcar, que já está aqui, que é 1,5 xícaras de açúcar. Então, recapitulando, você vai pegar 1 colher de margarina e desmanchar primeiro no fermento. Depois que você desmancha o fermento, na margarina você coloca o açúcar. Vamos desmanchar bastante aqui para ficar bem dissolvido o fermento. Bom, assim que a gente desmanchou, a gente vai colocar agora. Aí você pode vir diretão, amém? Você vem com o óleo que já está aqui, que é 1 xícara rasa. O que é 1 xícara rasa? Você vai medir a xícara e você vai colocar um pouquinho para baixo dele total. Por quê? Porque o óleo, ele pesa um pouco a massa. Então você não pode colocar demais, porque se você colocar demais, vai ficar realmente aquela massa mais pesada, aquela rosca borrachenta, tá? Então é 1 xícara rasa de óleo.
Agora nós podemos já colocar uma pitada de sal. Tá aqui a pitada de sal. A gente coloca aqui. Mexe outra vez. Aí nós vamos jogar agora os ovos. São 2 ovos, mais inteiro, mais a gema, mais a clara que a gente tirou a gema para passar por cima. Por quê, gente? Eu coloquei na receita 3 ovos inteiros. Mas o que acontece? Você vai pegar 2 ovos inteiros, um ovo você vai separar a gema, reservar a gema e usar na massa clara dela para não ficar desperdiçada. Então, na verdade, são 2 ovos e uma clara. A gema você vai reservar para o final. Tá certo? Tá pegando aí certinho? Sim. Agora a gente coloca aqui essa água. Que é 2 xícaras de água. Então, nossas arroz aqui com água. Quem quiser pode fazer ela também no leite. Mas não vai ficar a rosca da vovó não dela. vai ficar aquela rosca original assim do meu tempo de escassez. Tempo que que era difícil demais para minhas coisas. Tempo que eu estava criando minhas ovelhinhas. Então eu colocava água. E todo mundo ama essa rosca com água. Então não tem necessidade. Se ela fica boa sem o leite, pode fazer só com água, tá bom? Agora vamos começar a jogar a farinha. A farinha a gente vai jogando e vai mexendo até ao ponto dela a gente poder meter a mão na massa e ver o ponto que ela vai ficando. Aí vai chegar um ponto que a gente vai ter que colocar a mão para sovar ela bastante. E a gente sovando ela bastante, ela fica bem macia, fica uma massa gostosa para enrolar. Então, gente, enquanto nós vamos fazendo aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro. O que acontece? Desde que eu me entendo por pessoa que sabe ler e escrever, a minha mãe sempre tem me falado para escrever o livro, me pedia, falava que o sonho dela era escrever um livro. E eu ficava assim meio receosa no que fazer, como fazer, e realmente não tinha interesse. Depois de anos, apesar de já ser evangélica desde os 10 anos, depois de tempos em que eu firmei realmente na palavra de Deus e entendi o que era a vida da minha mãe, entendi o que era o sofrimento dela e da onde Deus tirou ela e eu também, todos nós fomos tirados, eu entendi que existia um propósito. E quando eu comecei a escrever sobre o livro, eu me identifiquei muito com os detalhes, porque eu falei assim, se Deus não está nesse negócio, como que ela lembra de tantos detalhes, de tantas coisas pequenas que muitas das vezes passa desapercebido por nós, né? Então assim, é claro que uma das coisas que eu friso no livro é o quê? É o ponto de vista dela, né? Porque tem muita gente que poderia pensar assim, ela teve 11 irmãos, então teve pessoas por perto, então a gente poderia dizer assim, se outra pessoa contasse o livro, talvez teria algumas coisas diferentes. Mas permitiu Deus que ela contasse do jeito dela, do ponto de vista dela. Porque em você contar um livro, existem emoções, existe o sofrimento daquele momento. Então, se existe uma cena, vamos colocar uma cena de perigo,
ou uma cena de agressão, se você for contar essa cena de agressão pelo lado do agressor, vai ter toda uma simbologia, todo um jeito de contar. Mas se a vítima for contar, claro que ela vai contar de uma maneira assim, dramática, de uma maneira triste. E já o agressor não, ele vai contar como se fosse algo, um suspense, ou como se fosse uma aventura, né? Então, do ponto de vista dela, nós escrevemos aquilo que ela viveu, as emoções dela, sem tentar fugir muito da simplicidade, sem tentar fugir, colocar palavras muito elaboradas, porque nós somos assim, né? E Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas dessa maneira, com essa simplicidade. E por que eu escolhi colocar a rosca na receita? Porque é algo dela, é algo característico. Tem pessoas que vêm de longe e falam assim, nossa, eu queria tanto a rosquinha da avó, né? E ela vai, ela faz, ela tem prazer em fazer. Então, hoje nós estamos passando para vocês para divulgar o livro, sim, porque é algo que está no nosso coração, é algo que está no papel, mas ainda não foi para a gráfica, ainda não está impresso. Por quê? Porque nós não temos esse recurso. E nós temos orado a Deus e pedido a Deus estratégias da gente conseguir esse recurso para estar colocando esse livro nas suas mãos e servir como um testemunho. Porque servir para que aqueles que estão em momentos difíceis entender que Deus, Ele é Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. Às vezes você está passando por algum problema, mas Deus está aí perto de você. Porque lá você consegue identificar, no livro, você consegue identificar que mesmo nos momentos difíceis Deus estava lá, né? E a rosca foi algo assim, eu já vendi rosca na rua, ela já vendeu rosca na rua, e todas as vezes que nós estamos passando por dificuldades, a gente vai para a rua, a gente vai fazer rosca, e a gente vai para a rua, e ela já fez muitas coisas, já fez coxinha, já fez pão de queijo, mas o que realmente marcou foi a rosca. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Vamos ver se eu estou faltando do meu serviço de auxiliar aqui.